Nesse vídeo eu vou te apresentar 7 estratégias simples que pode fazer com que você aumente muito o seu patrimônio, a sua riqueza no longo prazo. E por serem estratégias simples, você pode estar imaginando, mas são coisas óbvias que ele vai falar aí para mim nesse vídeo. E não, não são óbvias, pelo menos para a maioria das pessoas, não tem nada de obviedade no que eu vou falar nesse vídeo aqui. São 7 estratégias simples que você implementando pode fazer até com que você tenha 3, 4, 5 vezes mais de patrimônio do que se você não executar essas estratégias aqui. Então você pode multiplicar o seu patrimônio no longo prazo, caso você execute essas estratégias que eu vou falar aqui nesse vídeo. Isso pode fazer você ganhar muito dinheiro no longo prazo e você vai entender tudo nesse vídeo aqui agora que eu vou explicar. Então acompanhe o vídeo até o final que você vai saber tudo sobre as 7 estratégias aqui para fazer você ganhar muito mais dinheiro no longo prazo e acumular muito mais patrimônio. Então acompanhe o vídeo aqui até o final. E a primeira coisa que eu queria fazer aqui é me apresentar a você. Obviamente, se você chegou nesse vídeo aqui e não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, eu sou consultor de valores imobiliários, autorizado pela CVM para atuar, eu sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos, é a nossa consultoria de valores imobiliários credenciada na CVM. E para quem não conhece minha história, eu também sou dentista de formação. E eu queria também aqui aproveitar e pedir um grande favor para você que está assistindo esse vídeo aqui agora. Você vai me ajudar muito se você der um like nesse vídeo, se você se inscrever no meu canal e se você compartilhar isso com outras pessoas. Por quê? Porque o YouTube entende que você compartilhando, curtindo e se inscrevendo no meu canal, o conteúdo é relevante. Então ele entendendo que é um conteúdo relevante, ele entrega para mais pessoas esse vídeo aqui. Então, um grande favor que você me faz é dar um like, né, dar um joinha, aperta nesse joinha aí, se inscreva no meu canal para você ver outros vídeos que eu vou publicar por aqui também e compartilhe com outras pessoas. Copie o link desse vídeo, né, copie o link e mande esse vídeo para as pessoas que você sabe que investem dinheiro, que poupam, que não tem muita noção ali de investimento. Mande para essas pessoas, porque esse vídeo pode ajudar cada uma delas ali. E isso vai me ajudar demais também, porque o YouTube vai impulsionar mais esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Então curta, se inscreva no meu canal e compartilhe com outras pessoas. E a primeira coisa que eu quero abordar nesse vídeo com vocês aqui é a dificuldade que as pessoas têm, muitas pessoas têm, de colocar o dinheiro para ter uma boa rentabilidade com investimentos. E essas pessoas que têm essa dificuldade, que inclusive pode ser o seu caso, se você está assistindo esse vídeo aqui, eu tenho certeza que você trabalha muito e você poupa o seu dinheiro suado lá do seu trabalho, né? Você trabalha muito, consegue poupar uma grana e tenta investir. Só que quando você tenta colocar esse dinheiro para investir, para trabalhar para você, para ele multiplicar ao longo do tempo, você não consegue fazer isso bem feito. Você trabalha muito bem na sua área de atuação, só que quando você coloca o seu dinheiro para investir, para trabalhar para você, você não consegue fazer isso direito. E de outro lado, às vezes muitas pessoas, elas não conseguem poupar o mesmo que você poupa, só que essas pessoas elas conseguem investir bem e lá na frente essas pessoas, mesmo não poupando a quantidade de dinheiro que você poupa, essas pessoas conseguem ter um patrimônio muito maior do que o seu, porque elas investem bem o dinheiro delas. Então, pelo simples fato da pessoa saber investir o dinheiro, mesmo que ela não invista muito, mesmo que ela invista menos do que você, ela consegue ter um patrimônio muito maior do que o seu. E para isso não ficar no campo da teoria, eu queria que você prestasse atenção nesse exemplo aqui que eu vou te dar agora. Imagine que você poupa R$ 4.000 por mês, né? Você trabalha muito, você se esforça, você reduz os seus gastos, você vive um degrau abaixo ali da sua vida para você conseguir poupar e você consegue poupar ali R$ 4.000 por mês. Só que aí você acaba investindo seu dinheiro em fundos de investimentos de grandes bancos, por exemplo, em previdência privada lá dos bancões, na renda fixa, que às vezes te oferecem lá algum assessor na corretora que você tem conta, também começa a te oferecer alguma renda fixa ali. E você, como não entende muito, você vai ali na recomendação do gerente do seu banco ou do seu assessor da sua corretora. E aí imagine que você poupa R$ 4.000 por mês e depois de 20 anos fazendo isso aí que eu acabei de falar,
você acumularia um patrimônio de R$ 1.850.000 investindo dessa forma aí, com esse tipo de investimento, por exemplo, fundos de investimento de grande banco, previdência privada dos bancões, ou ali uma renda fixa que rende abaixo do que poderia render, algum certificado de operações estruturadas, o COI, ou alguma estrutura com opções ali mirabolantes, você acaba investindo nessas coisas aí. E aí, 20 anos depois, você tem R$ 1.850.000. Nada mal, né? Você é um milionário investindo R$ 4.000 por mês depois de 20 anos. Só que eu queria te dar um outro exemplo para você ter uma comparação do quanto que você poderia estar melhor se você investisse bem o seu dinheiro. Imagine uma outra pessoa, né? Não mais você, uma outra pessoa, e essa pessoa ela poupa R$ 3.000 por mês, ou seja, menos do que você. Você poupa 4.000, essa outra pessoa poupa 3.000 por mês. Só que essa pessoa que poupa R$ 3.000 por mês, ela tem uma carteira de investimentos muito eficiente, né? Ela tem bons produtos ali dentro, ela tem ações de boas empresas, ela tem ali produtos de renda fixa com uma boa remuneração, ela tem ali títulos públicos, ela tem fundos imobiliários e ela monta uma carteira com uma ótima qualidade, adequada ao perfil de investidor dela, adequada aos seus objetivos, e ela estrutura essa carteira. E essa pessoa, ela também faz o rebalanceamento dessa carteira de tempos em tempos, quando for necessário, né? Ela acompanha de perto, faz o rebalanceamento, se desfaz daqueles produtos que por vezes perderam fundamento, né? Por exemplo, uma ação de uma empresa que está em derrocada, ela vai lá, vende aquela ação e substitui por uma outra e acompanha de perto ali sua carteira de investimentos. Ela também consegue investir em algo que é um pouco mais previsível, mas também que tem um bom potencial, ou seja, ela tem uma ótima carteira de investimentos ali trabalhando para ela no longo prazo. E ela investe R$ 3.000 por mês. No final dos mesmos 20 anos, poupando esses R$ 3.000 e investindo R$ 3.000 por mês, essa pessoa ela acumulou um patrimônio de R$ 4.100.000. Então você que poupou mais do que ela acumulou R$ 1.850.000 e essa pessoa que poupou menos do que você, só que teve uma carteira muito mais eficiente, ela acumulou R$ 4.100.000 em 20 anos. E aí você se pergunta, assistindo esse vídeo aqui, você se pergunta, mas como que isso é possível, Guilherme, né? Como que uma pessoa que poupa menos do que eu vai ter um patrimônio muito maior do que o meu? E eu te respondo, você se dedica ao seu trabalho, ou seja, você se esforça, você trabalha o dia inteiro, você trabalha absurdamente ali, só que se você não cuida bem do seu dinheiro, se você não sabe colocar ele para trabalhar para você, isso não vai te ajudar. Não é o melhor que você pode fazer. E por isso eu fiz toda essa introdução aqui para te mostrar que você pode melhorar muito a sua carteira de investimentos, para você ter muito mais riqueza, para você ter um patrimônio muito maior no longo prazo. E por isso eu vou te dar aqui 7 estratégias para você colocar em prática que você pode aumentar muito a sua riqueza no longo prazo. Então, prepara aí, pega um papel, uma caneta, ou salva esse vídeo aí, ou compartilha, deixa ele salvo em algum lugar para você entender as estratégias aqui, para você poder colocar em prática, tá? Eu quero te ajudar e por isso eu vou te falar essas 7 estratégias aqui. Primeira estratégia, anote aí. Entenda exatamente o produto que o seu dinheiro está investido. E eu vou te explicar um pouco mais sobre isso aqui. O que eu mais vejo no meu trabalho como consultor de valores imobiliários é, por exemplo, abre aspas, meu dinheiro está no fundo do banco que o gerente me passou. E aí quando a gente olha, né, quando eu pego para olhar lá esse fundo de investimento que está lá, o dinheiro desse cliente, a gente percebe que esse fundo de investimento que o dinheiro dele está tem uma taxa de administração de 2,5% ao ano e, mesmo com essa taxa de administração bastante elevada, ele está tendo um desempenho muito abaixo do razoável, né? Muito abaixo até do seu referencial, né? Do seu benchmark. Se é um fundo de renda fixa, esse fundo está muito abaixo do CDI, que é a referência para renda fixa. Se é um fundo de ações, ele está muito abaixo do Ibovespa, né, que é o índice de referência ali para renda variável aqui no Brasil. Então, essa primeira estratégia tem a ver com você ter o senso crítico para você entender por que o gerente te indicou esse fundo de investimento. Afinal de contas, na sua cabeça, o gerente é aquela pessoa que entende absolutamente tudo de investimento e ela vai te recomendar o melhor. Mas muito provavelmente esse investimento que ele te ofereceu
não foi pensando em você ou na rentabilidade que você poderia ter. Foi pensado provavelmente na meta que ele tem que bater ali. Então, é um investimento bom para o banco, porque o banco vai ganhar dinheiro em cima do seu dinheiro que você investiu ali. Então, não é um investimento pensado para você. E por isso que você tem que entender aquele produto que você está investindo. Olha qual é a taxa de administração, olha quais são todas as taxas envolvidas, olha o histórico para ver se foi um fundo que entregou uma boa rentabilidade ou não. Então, veja isso, entenda tudo isso antes de colocar o seu dinheiro ali. E eu vou te dar um outro exemplo. Outra coisa que eu costumo ouvir bastante é, abre aspas, meu dinheiro está nessa estrutura coberta de opções, que meu assessor da corretora me indicou. E primeiro você tem que entender exatamente o que é aquilo, né? Quando você pergunta para o cliente, você sabe o que é isso, né? Essa estrutura de opções ali, que às vezes tem até uns nomes bonitos assim, né? Para você achar que está fazendo um bom investimento. E normalmente as pessoas não têm a mínima ideia do que é aquilo, só que elas vão lá e colocam o dinheiro naquilo ali, na expectativa de ter um alto retorno ali nesse investimento, mas ela não faz a mínima ideia do que é aquilo. E da mesma forma, eu falo você para ter o senso crítico, para você entender por que o assessor está me recomendando essa estrutura com opções aqui. Será que ele está recomendando essa estrutura para que eu tenha uma boa rentabilidade? Será que ele está preocupado comigo? Ou será que essa estrutura que ele está me recomendando vai gerar uma boa comissão para ele, né? Será que ele vai ganhar mais dinheiro? É assim que você tem que ter o senso crítico e entender o que é aquele investimento. Então você tem que saber o que é aquilo para você colocar o seu dinheiro. E depois, sabendo o que é aquilo, quais são as taxas envolvidas ali, você decide se é bom ou se é ruim para o seu objetivo, para o seu perfil e para aquilo que você está buscando. Quando você entende exatamente o produto que você está investindo o seu dinheiro, isso não vai acontecer com você. Você não vai ficar preso num produto que você não sabe o que é, que não tem nenhuma noção, que não sabe as taxas envolvidas. E com certeza você vai escolher produtos melhores do que aqueles ali que estão muitas vezes recomendando que não é melhor para você, mas é melhor para o outro, né? Para um banco, para uma corretora ou para alguém que não é você. Essa foi a primeira estratégia para você conseguir potencializar seu patrimônio e sua riqueza no longo prazo. E aqui vai a segunda estratégia. Continue anotando aí para você entender. Segunda estratégia: adeque seus investimentos ao seu perfil. É essa a estratégia. Muitas vezes, né, você tem um perfil bastante conservador e estão ali te oferecendo estrutura com opções, com o exemplo que eu te dei, ou uma debenture, né, que é renda fixa, mas a debenture nada mais é do que você emprestar o dinheiro para uma empresa. E aí te oferece uma debênture por ser renda fixa, a pessoa acha que tem um baixo risco, mas às vezes é uma debênture de uma empresa que está passando por uma grande dificuldade. É uma empresa que pode ser que não pague, né, esse juros que ela está te prometendo que vai pagar. Então, às vezes você está colocando seu dinheiro numa debênture de uma empresa ruim e ainda assim um prazo muito longo, né, um debênture de 5, 6, 7 anos, você está prendendo seu dinheiro ali. E se você tem um perfil conservador e não sabe isso, você acha que está com baixo risco, mas na verdade você não está com baixo risco, você está com altíssimo risco e uma baixa probabilidade de retorno. Outras vezes também acontece se você tem um perfil mais arrojado e quer ter um maior potencial de crescimento do patrimônio, correndo um pouco mais de risco, às vezes o gerente fica te oferecendo ali um fundo multimercado do bancão, né, daqueles bancos grandes. Esse fundo multimercado normalmente tem um retorno muito baixo ali desses grandes bancos. Por quê? Por quê? Porque eles cobram taxas elevadíssimas e mesmo cobrando taxas elevadíssimas tem um retorno muito abaixo do seu referencial. Ou então, às vezes, mesmo você tendo um perfil arrojado, lá na corretora ficam te oferecendo alguma oferta inicial, algum crédito privado ali que não tem um retorno tão interessante assim e que não casa, né, com o seu perfil ali, com o objetivo que você tem. E por isso você precisa ter uma carteira de investimentos montada exatamente de acordo com o seu perfil, com o risco adequado com aquilo que você espera. Tá? Então adeque sua carteira, isso parece ser óbvio até, mas as pessoas não seguem essa obviedade, né? As pessoas têm um perfil de uma forma e acabam montando uma carteira com um perfil totalmente diferente. E aí a expectativa e a realidade são totalmente distorcidas. Ele é arrojado, tem uma expectativa de um alto retorno, mesmo com um risco maior, com oscilações, só que está lá com carteira extremamente conservadora e com um baixo potencial de retorno. Então, adeque sua carteira ao seu perfil de investidor.
E aqui vai a terceira dica, a terceira estratégia aqui para você acumular muito patrimônio no longo prazo. A terceira é: tenha um acompanhamento contínuo. Por que que você precisa ter um acompanhamento contínuo? Você não pode simplesmente montar a sua carteira, fazer os investimentos e simplesmente esquecer ela lá, deixar as coisas rolarem ali. Porque se você investe, dando um exemplo aqui, se você investe em ações, por exemplo, pode ser que alguma das empresas que você investe, elas tenham perdido seus fundamentos ali. E o que quer dizer perder os fundamentos, né? Quando você, no momento que você investiu ali, a empresa poderia ser excelente, só que mudou alguma coisa na empresa ou no setor que ela atua e a empresa está em derrocada, né? Então você tem que estar acompanhando para saber o momento que você precisa vender essas ações e trocar para alguma outra que seja mais promissora. Porque senão você pode acabar perdendo muito dinheiro. Se essa empresa vai à falência, você perde ali praticamente 100% do que você investiu nessa empresa. Então você tem que ter um acompanhamento contínuo para poder saber o momento certo de você realocar o seu dinheiro, tirar dessa empresa e colocar em uma outra empresa. E quando você acompanha e você entende ali, você faz essa venda, você realoca e você consegue ali ganhar mais eficiência na sua carteira. A quarta estratégia é investir em um portfólio diversificado, ter uma carteira diversificada. Essa é a quarta estratégia. Essa também parece ser bem óbvia, mas as pessoas também não seguem. Eu já vi muitos clientes com todo o patrimônio em um único fundo num grande banco lá. Então, está todo o patrimônio da pessoa em um único fundo ali e com retorno muito baixo. As pessoas não costumam seguir uma estratégia que parece óbvia, né? Investir em um portfólio diversificado. Não adianta você colocar todo o seu dinheiro em um único investimento achando que é a bala de prata. Muita gente acha isso também, né? Falar, vou colocar tudo nisso aqui e eu não vou mais precisar acompanhar, todo mês eu vou colocando só nisso aqui e não funciona. Você está correndo um grande risco, porque você está concentrando todo o seu dinheiro num lugar só, de forma desnecessária. Porque você pode sim ter uma carteira muito mais eficiente, com muito menos risco e muito mais retorno, né? Você tendo uma carteira diversificada. Você precisa ter uma diversificação em classe de ativos, você precisa ter renda fixa, renda variável, você precisa ter ações, fundos imobiliários, crédito privado, títulos públicos, investimentos no exterior, se for o caso, fundos de investimento, se for o caso, se for para o seu investimento, se for para o seu perfil de investidor também. Então você precisa adequar a sua carteira de acordo com o seu perfil e ter uma carteira diversificada, né? Então, cada tipo de investidor tem um perfil de carteira diferente. E aqui agora a gente vai para a quinta estratégia, né, para você ter grande patrimônio lá na frente. A quinta estratégia é: tenha um planejamento financeiro. Vou te explicar um pouco melhor. O planejamento dos seus investimentos é o seu mapa. Então você tem que ter um mapa que você consiga seguir esse mapa. Quando você tem um planejamento, você sabe exatamente a direção que você deve seguir. Por quê? Porque você fez esse planejamento e esse mapa ele foi feito com racionalidade, ele foi feito pensado com a cabeça fria, fora de um ambiente emocional, às vezes do mercado financeiro, se você tem um perfil ali que investe mais em ações. E como ele foi feito muito bem pensado, estruturado, de forma racional, sempre que você ficar na dúvida ou se você se pegar emocionalmente abalado com seus investimentos, porque o mercado financeiro está caindo, a bolsa está caindo, você vai em busca do seu mapa e você consulta ele para ver se está de acordo com o planejamento que você fez. Se a sua carteira atual está de acordo com o planejamento feito. Isso vai trazer você de volta para a sua racionalidade, fazer você seguir aquilo que foi planejado. Todo planejamento, obviamente, ele pode sofrer ajustes. É normal, inclusive, que ele sofra ajustes com o passar do tempo. Só que também esses ajustes eles têm que ser feitos de forma racional, pensada e estruturada, né? E quando a pessoa não tem esse planejamento, ela fica ali tentando. O mercado cai, a pessoa vai lá e vende uma ação, porque simplesmente o mercado caiu, ela não tinha um planejamento, não tinha um mapa para se guiar. Então, essa é a quinta estratégia aí que você precisa seguir. E agora a gente vai para a sexta estratégia para você acumular muito patrimônio aí no longo prazo. Sexta estratégia: entenda os custos ocultos. E o que é isso? Eu vou te explicar. Quando você faz um investimento, você tem que saber exatamente quanto que você está pagando por aquilo. E aí você pergunta, sim, Guilherme, mas eu estou investindo, ou seja, eu estou pagando por aquilo, eu deveria estar recebendo por aquilo, né? O investimento que eu estou fazendo. Mas você não sabe, muitos investimentos que você faz, você está pagando
E por isso, né, como você está pagando uma taxa, você recebe menos do que você poderia receber. E eu vou te explicar aqui agora. Se você investe em um fundo de investimento, por exemplo, você pode estar pagando 0% de taxa de administração, mas você pode estar pagando até 3%. Eu já vi fundos de investimento até 4% de taxa de administração por ano. Ou seja, o fundo pega 4% de todo o dinheiro que você está ali investido nesse fundo de investimento. Então, esse é o custo que muitas vezes você não vê, as pessoas que investem não veem que existe isso, mas ele está ali e ele está tirando a sua rentabilidade ao longo do tempo. E além disso, né, isso é a taxa de administração de um fundo de investimento. Além desses 3 ou 4% que um fundo de investimento pode te cobrar, às vezes você também tem taxa de performance. Então você paga a taxa de administração. Além disso, se o fundo ele tem um desempenho um pouco melhor, o gestor ele pode cobrar uma taxa acima de um referencial que ele coloque ali. Então pode ser uma taxa de performance de 10, 15, 20%. Então, mais uma fatia do dinheiro que você colocou está indo embora. E muitos fundos também, eles podem ter taxa de entrada, taxa de saída, taxa de carregamento, uma série de taxas ali que você paga para deixar o seu dinheiro ali. Só que você não sabe que isso existe, né? Porque está meio que oculto ali, você não busca mais informações e você está pagando isso todos os anos ali para os fundos de investimento, para os gestores, para o banco. Isso é apenas um exemplo. Você também tem que saber quais são os impostos que você está pagando por cada tipo de investimento. Cada tipo de investimento tem um tipo de tributação específica. Fundos de previdência tem PGBL, tem VGBL, títulos públicos tem uma forma de imposto, crédito privado tem uma forma de imposto, ações e fundos imobiliários tem uma forma de imposto. Você tem que saber quais são os impostos que você está pagando e conseguir gerar eficiência nessa tributação, né? Ou seja, tem alguns mecanismos que você pode fazer com ações, por exemplo, que diminui esse pagamento de imposto ou até elimina, né? Às vezes você nem precisa pagar imposto se você investe em ações. Então tem estratégias que fazem você diminuir o custo com pagamento de impostos, por exemplo. Um outro exemplo ali de custos ocultos é quando você investe em crédito privado, essa provavelmente você não sabe. Quando você investe em crédito privado, o que é crédito privado? CDB, LCI, LCA, esse tipo de investimento, às vezes indicado por um assessor de investimento, pode ser que esse CDB que foi indicado para você, ele está pagando menos do que ele poderia pagar, porque uma parte dessa rentabilidade que poderia ser sua, ela está indo como comissão para o assessor, por exemplo. Então esse é um custo oculto que muitas vezes você não sabe que existe, mas existe. Isso diminui a sua rentabilidade também dos investimentos que você pode ter. Quando te oferecem um COI, por exemplo, né, boa parte do que você poderia ganhar nesse COI está indo para o assessor em forma de comissão, por exemplo, também, né? Então tem todos esses custos que muitas vezes você não sabe que você está pagando, mas que existe ali, e isso acaba diminuindo a sua rentabilidade. Então entender os custos ocultos dos investimentos faz com que você possa ganhar ainda mais e ter mais riqueza lá na frente. E agora vem a sétima e última estratégia, e aqui tem um detalhe muito importante. Essa sétima estratégia, se você falar assim, poxa Guilherme, mas eu vou dedicar muito tempo para fazer tudo isso que você falou, todas essas estratégias. E essa sétima e última estratégia pode facilitar todas as outras 6 para você, caso você queira, caso você ache interessante. E muito provavelmente essa sétima e última estratégia aqui é a mais importante para você que não tem tempo para executar todas as outras 6 estratégias que eu passei aqui. E a sétima estratégia é simplesmente você ter uma boa consultoria para cuidar do seu dinheiro, do seu patrimônio, de todas as suas estratégias de investimento. E por que que eu falo isso? Não é só porque eu sou um consultor de investimentos, só porque eu tenho uma consultoria de investimentos credenciada na CVM, e não é, é exatamente o inverso. Por quê? Eu poderia simplesmente me tornar um gerente de banco, só que eu não me sentiria bem tendo todos esses conflitos de interesse, né? Eu não trabalharia para o cliente, eu iria trabalhar para a instituição financeira, para o banco. Eu poderia também ser um assessor de investimentos, só que é um modelo com muito conflito de interesses. Por quê? Porque o assessor ele tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Isso não tem nada de errado com ele. Eu não critico aqui de forma nenhuma o assessor de investimentos. Eu critico o modelo. O modelo incentiva, né, o ganho por comissão. Então, o assessor ele tem que recomendar produtos e tem que voltar uma comissão para ele. Então, o modelo
não incentiva que a pessoa cuide bem do cliente. Com a consultoria, né, e eu optei por ser um consultor, como consultor, eu sou proibido de receber comissões pelos produtos que eu indico para os meus clientes. Então, todas essas comissões que viriam para mim, né, se eu indicasse um produto para os clientes, ela volta para o cliente em forma de cashback. Então, tudo aquilo que iria para uma assessoria, ela volta para o cliente. Então, eu não fico com nada de remuneração, de comissão que o cliente possa pagar ali de algum produto. Tudo volta para ele. Então, esse foi o modelo que eu achei mais interessante e por isso que eu resolvi seguir dessa forma, né? Abrindo a minha própria consultoria de investimentos, porque eu tenho certeza que esse é o melhor modelo para fazer com que o cliente ganhe muito dinheiro. E se o cliente ganha muito dinheiro, nós também ganhamos muito dinheiro. É aquele famoso ganha-ganha. E a Evolio é uma consultoria de investimento que cuida exatamente de todo esse processo de investimento para você. A gente faz todo o seu planejamento, faz uma entrevista, colhe dados, entende o seu perfil, entende o objetivo, planeja todos os seus investimentos, executa a sua estratégia, né? A gente envia as ordens para você ali, você tem que aceitar só essas ordens. Então a gente faz todo esse processo, esse acompanhamento contínuo para você que está ali com a gente na nossa consultoria. E nessa consultoria, o cliente ele sabe exatamente quanto que ele vai pagar, porque ele sabe no momento que ele entra na consultoria aquela taxa que ele vai pagar ali mensalmente para a consultoria. E como toda a comissão que seria repassada para os assessores, ela volta para o cliente, então esse preço da consultoria acaba barateando demais para o cliente, muitas vezes acaba ficando quase que de graça, já que volta todo o dinheiro que seria pago em comissão, volta para o cliente e fica com ele. Então, em alguns casos, né, dependendo do tipo de carteira do cliente ali, a consultoria ela sai praticamente de graça, né? Então barateia demais para o cliente. Então a consultoria é algo que é totalmente isento de conflito de interesse, porque nós consultores lá da Evolio, nós trabalhamos para vocês, para o cliente, para que ele tenha maior rentabilidade e que ele fique com a gente por mais tempo, né? Obviamente, se ele está ganhando mais dinheiro com a gente, ele vai ficar mais tempo com a gente. E aqui eu deixo um convite para você, se você quiser conhecer um pouco mais, entender nosso modelo, entender as soluções que a gente pode ter para você, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você acessar lá o site da Evolio, para você ter um botão lá para você clicar e falar diretamente com o nosso time através do WhatsApp, que vão te explicar todas as dúvidas, vão tirar todas as dúvidas que você venha a ter. Então, não custa nada, clique no link da descrição, vá até o site da Evolio, leia tudo que está lá, clique no botão do WhatsApp, vá falar com o nosso time, que a gente tem todas as soluções que você precisa. Então vá lá, clique no link, fale com o nosso time. Eu espero que tenha ajudado você esse vídeo aqui. Um grande abraço e até o próximo.